Só que não foi suficiente para evitar o 4-2 do Bayern, que vai às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Poderíamos ter feito mais, independente do Bayern ser um melhor time ou não. O técnico do Flamengo, que poderia também ter feito algumas, digamos assim, mudanças, né, em relação àquilo que ele acabou fazendo, as suas opções, né? Ele poderia ter tido opções, acho que um pouco diferentes. Porque foram 4 gols ridículos que o Flamengo jogou, que o Flamengo entregou hoje. Olá, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Flanáticos 81, o canal da paixão eterna pelo nosso Mengão. Hoje é dia de discutir um tema quente, a eliminação do Flamengo nas oitavas de final do Mundial de Clubes para o Bayern de Munique. Você pode achar que esse assunto já está vencido, mas não, gente. É um assunto que a gente traz para cá para dar luz a tudo o que aconteceu e o que ainda pode acontecer. Foi um tropeço que acendeu a discussão sobre crise. Vamos mergulhar a fundo sobre esse tema. O Flamengo realmente há motivo para a crise após a eliminação? Você acha isso justo? O Flamengo realmente tinha condições de ser campeão? Bom, vamos discutir esse assunto até o final do vídeo, você vai entender todo o nosso ponto de vista, tá bom? O Flamengo realizou uma excelente primeira fase, conquistando 7 pontos no grupo, com 2 vitórias, incluindo sobre o Chelsea. Vitória pelo placar de 3-1, um jogo memorável onde todo mundo começou a entender que o Flamengo é um time a nível de Europa, jogando muito. Com isso, garantiu o primeiro lugar do grupo. Aí depois encara o Bayern de Munique, que vinha fazendo grandes jogos, diferente das outras equipes europeias, né? O Bayern começou melhor do que todo mundo lá da Europa. E é uma das potências do futebol mundial. Já era um desafio enorme, claro. O desempenho mostrou qualidade, mas 2 falhas nos gols sofridos nos minutos iniciais abriram a porta para os alemães. Aí a situação ficou bastante complicada. Quando o árbitro apita e termina o jogo. O Flamengo está fora da Copa do Mundo de Clubes e é aplaudido pela sua torcida. Bom, vamos falar aqui um pouco da reação da torcida e da imprensa. A eliminação ganhou tons mais fortes após o Fluminense, na segunda-feira, vencer a Inter da Itália pelo placar de 2-0. O atual vice-campeão da Champions League caiu de joelhos para a equipe do Fluminense. E teve também o Palmeiras, que passou de fase. Claro que enfrentou o Botafogo, ali de qualquer maneira passaria um brasileiro. Mas no caso nós temos aí 2 equipes brasileiras já classificadas para as quartas de final, ou seja, 2 equipes brasileiras entre as 8 que decidirão a Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo tem muito mais elenco do que o próprio Palmeiras e de que o Fluminense e está em casa. Isso com certeza vem indignando o torcedor, vem indignando também parte da imprensa. Como destacou o site Lance em análise crítica, os comentaristas perguntam: não caiam nessa, alertando que as falhas do time não podem ser apenas justificadas pela força do adversário. Essa foi uma justificativa, inclusive, do técnico Felipe Luiz. A gente não conseguia sair, porque é um time com uma qualidade imensa. E eles não perdem a bola, eles te sufocam, a pressão pós-perda deles é muito forte, fisicamente eles sobram. Teve algumas bolas que tentamos sair no contra-ataque até com a Arrascaeta, com o Plata. Eles voltam 6, 7, 8 jogadores ao mesmo tempo. Então é um time altamente qualificado e superior a nós. É simples assim, superiores a nós. São melhores que nós. E mereceram vencer, mereceram passar. Essa é a minha opinião. Já o portal Trivela escreveu que nenhum erro isolado explica a derrota, mas que o Flamengo ainda está longe do nível das equipes europeias de ponta. A imprensa europeia também voltou a reforçar a superioridade do Bayern de Munique. O jornal Süddeutsche Zeitung ressaltou que o Bayern não correu perigo durante o jogo. Na verdade, o Bayern fez 2 gols muito cedo, realmente. Aí depois o Flamengo conseguiu fazer um gol. Havia muito tempo para tentar o empate, só que sofrera o terceiro. Aí a situação ficou mais complicada. O Flamengo faz o segundo gol, voltaria ao jogo, mas de repente toma o quarto. Foi sempre assim. O Bayern com os seus 2 gols de vantagem. Bom, nada de crise? A princípio não.
O time foi bem na fase de grupos, venceu jogos importantes e dominou a posse contra clube de peso. Encarar o Bayern não é uma derrota vergonhosa. É o tipo de jogo que serve de parâmetro internacional. A eliminação precoce acaba com a chance de faturar o título mundial pela primeira vez. Uma meta meio complicada realmente para 2025. Mas quando o Flamengo começou bem a competição, os times europeus começaram mal. Aliás, não só o Flamengo, mas os brasileiros, o próprio Botafogo que venceu a equipe do Paris Saint-Germain. Isso deu uma demonstrada de que o futebol estava assim meio parelho. Mas depois as equipes europeias começaram a melhorar. Embora na segunda-feira teve o tropeço de nada menos nada mais do que Internazionale da Itália e o próprio Manchester City da Inglaterra. Dois gigantes também eliminados da competição. E o fato de Fluminense e Palmeiras seguirem a disputa só aumenta a sensação de indignação por parte do torcedor rubro-negro. Eric Pulgar fazendo gol contra. Arrascaeta, uma entregada ridícula também no gol do Harry Kane. Luiz Araújo, quando o Flamengo tá reagindo o jogo, querer driblar todo mundo dentro da defesa num jogo dificílimo. Não dá pra gente não criticar. Num jogo que não podia errar, num jogo que tinha que ter 0% de erro, o Flamengo errou muito. Então o Flamengo mereceu a eliminação pela incompetência, pelos erros individuais. Agora, teve coragem pra jogar futebol. Pro Felipe Luiz, só elogios. Agora, os jogadores levarem tantos gols ridículos hoje contra o Bayern de Munique, no jogo que não podia errar, o Flamengo errou muito. É simples assim. Então tem que ser sincero. Não adianta ficar falando, só deu orgulho, foi lindo, o Flamengo jogou de igual para igual. Não adianta ficar só nesse discurso. Tem também que apontar os erros individuais ridículos que aconteceram hoje, para que eles não aconteçam no Brasileiro, não aconteçam na Libertadores, mas o Flamengo mostrou uma coragem de jogar futebol e isso tem que ser elogiado. Jogou muito contra o Chelsea, contra o Bayern quis jogar, mas os erros ridículos prejudicaram o time. É isso, não tem que ficar só de elogiozinho também não. Eu lembro, alguns anos atrás, quando o Flamengo e o Felipe Luiz ainda era atleta, jogador, o Flamengo jogou contra um time a final do Campeonato Carioca, um time que fazia mais pressão no Brasil, que era o Fluminense daquela época. E o Flamengo perdeu por 4 gols de diferença também, porque o Flamengo não entendeu o jogo. Então o Flamengo tinha que fazer, o Flamengo tinha a missão de fazer a leitura de dentro do campo, assim, não tem como fugir. Eu sou um cara que eu me amarro em elogiar, gosto de elogiar como eu elogiei o Flamengo, como falei que o torcedor do Flamengo tem que sair feliz e contente, porque o time muitas vezes muitos momentos jogou de igual para igual, mas agora falar que o Flamengo errou porque o Bayern pressionou, o Flamengo errou porque de fato o Bayern pressionou, mas porque o Flamengo não fez a leitura de jogo correta que tinha que ser feita naquele momento. Sempre quando o Flamengo ia perdendo de 2-0, o Flamengo fez 2-1, teve a oportunidade de fazer o 2-2, estava melhor no jogo, perderam uma bola na saída de bola e acabou originando o terceiro gol do Bayern. E assim por diante. Depois foi o quarto gol, a mesma coisa. Então assim, deixa realmente um gosto de poderíamos ter feito mais. Independente do Bayern ser um melhor time ou não. Fazendo as suas opções, né? Ele poderia ter tido opções, acho que um pouco diferentes. Talvez isso fosse um pouco mais interessante para o Flamengo, mas eu não acredito, sinceramente, que isso fosse mudar radicalmente o desfecho do jogo, o destino do jogo. Acho que isso dificilmente aconteceria, dada a superioridade muito evidente, né, do adversário. O time do Bayern de Munique é um time muito superior às equipes sul-americanas e jogou hoje à vera, né? Não jogou modo preguiça, muito diferente, na minha opinião, do que vimos, por exemplo, quando o Benfica foi um time reserva no começo, então nem vale para comparar, e nem com aquele jogo com o Auckland, né, que é um time amador, né, da Nova Zelândia. Mas o jogo, por exemplo, contra o Boca, o Bayern jogou num ritmo muito mais tranquilo, muito mais cadenciado e ganhou o jogo quando foi preciso, tomou um empate, foi lá e desempatou. Hoje eles jogaram com muito mais empenho, muito mais focados. Você vê que no final do jogo, por exemplo, houve uma situação em que o Flamengo já perdia por 4-2 e o Bayern, o Harry Kane fez uma falta dura no Ayrton Lucas, o Laimer tomou o cartão logo depois, e o Musiala, os três tomaram cartões por faltas duras, o jogo estava 4-2 e eles estavam jogando à vera. Vieram ainda alguns problemas extracampo, a contusão de Pulga e o impasse com a negociação de Gerson, além do desgaste físico e tudo mais. E agora, o que pode pesar no Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil? É hora de reação.
O técnico Felipe Luiz foi elogiado na Europa pela evolução coletiva do Flamengo. E isso mostra que existe um projeto claro. Mas, internamente, a cobrança tende a aumentar. Perguntas à nação. Você acha que esse tropeço é um sinal acaso ou um sinal de queda de rendimento? Aliás, dá para chamar isso de tropeço, perder para o Bayern de Munique? O Flamengo tem elenco e estrutura para focar agora no Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil? O Bayern é realmente muito superior ou a eliminação poderia ter sido evitada? Essa derrota vai custar caro no restante da temporada? Queremos saber antes do fechamento editorial. Escreva aí nos comentários, sua opinião vale muito. Se curtir esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho. Isso ajuda demais o canal a chegar em mais rubro-negros apaixonados. Planáticos 81, a voz da nação. Nos vemos no próximo vídeo e até lá. Tamo junto, Mengão!